podcast onde a gente explora diferentes pontos de vista sobre o mercado, sobre tendências. Eu sou Isabela. E eu sou Júlia. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial. Ele que foi vencedor do Prêmio Amigos do Mercado 2024 na categoria Planejamento. Tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e marketing. Especialista de planejamento estratégico e projetos multiplataforma. Atualmente ele é head de planejamentos na Pulse, uma das maiores agências do país, e lidera projetos com grandes marcas como Casas Bahia. Tem experiência como professor universitário e consultor de marketing digital. Quem está aqui com a gente hoje é o Antônio Neto. Oi, minha gente, bom dia, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Neto, que currículo impressionante. Conta um pouquinho pra gente no que você está trabalhando agora. Então, atualmente eu sigo na Pulse, né? Sigo tomando conta de grandes contas, né? Casas Bahia, a principal delas, mas também hoje eu assumi como head de planejamento da agência. Então, para além de Casas Bahia, a gente atende outras contas como Caoa, Dia Supermercado, deixa eu ver o que mais, Banco Master, enfim, vai de variedade de que a gente chama do varejo, né? A gente acaba atendendo. E esse é meu desafio diário, conseguir pensar em planejamento desde calendários até campanhas, né, individuais aí de cada um desses clientes. Que legal, parece um dia a dia bem agitado. Agora, conversando um pouquinho sobre o panorama atual do mercado, como é que você está enxergando hoje o mercado publicitário, a questão do branded content atualmente? Como é que você acha que isso está indo? Eu acho que o mercado publicitário está bem aquecido, né? Pelo menos numa visão aqui de São Paulo, né? Que é onde eu estou morando atualmente. Uma vez até, não porque os outros mercados sejam ruins, tá? Mas é porque o fato de a maioria das empresas estarem aqui em São Paulo faz com que as decisões publicitárias, a verba publicitária, esteja mais concentrada aqui, né? Em São Paulo. Então, pelo menos de uma ótica interna de São Paulo, a gente acaba vendo e percebendo que o mercado publicitário está bastante aquecido. As empresas, se você fizer uma busca rápida de notícias, você vai ver que está tendo muita dança das cadeiras de agências, né? Então, muitas empresas grandes trocando de agências, buscando sempre agências melhores ou alguma situação mais inovadora. Então, pelo menos nessa ótica, eu acho que o mercado publicitário tá bem legal, assim. Eu acho que é uma oportunidade para quem quer crescer na sua carreira publicitária, começar a fazer seus networkings aqui, até trabalhar com agências daqui, mesmo que seja remoto, apesar de que esse remoto agora já está mais difícil, né? Basicamente aqui em São Paulo, isso virou artigo de luxo. Acho que eu não conheço mais nenhuma agência que trabalha 100% remoto, né? Todas têm pelo menos 1, 2, 3 dias e no meu caso 100% presencial. Mas é uma oportunidade legal para quem quer expandir mais sua carreira e ter grandes oportunidades. Acho que está um mercado bem aquecido. Sim, sim. E quais são os principais desafios que você vê hoje nesse setor? Primeiro, assim, é um mercado concorrido, né? Tanto numa ótica de agências, porque você tem muitas agências e disputando esses clientes grandes, né? Mas também é um mercado que ele também tem suas oportunidades no sentido de que o fato de ter muita gente não significa que todo mundo é bom, né? Então, se você é um profissional que se dedicou, se você é um profissional que se especializou em alguma área específica, igual eu gosto muito dessa parte do planejamento estratégico, não que eu não consiga fazer alguma outra área dentro da agência, mas efetivamente eu me especializei nisso, me propus a ser o melhor nisso, né? Então, você consegue muito rapidamente se destacar, né? Fazendo bons contatos, apresentando bons resultados, bons trabalhos. Então, concorrido e outra coisa, eu acho que a gente percebeu mesmo na pandemia, que foi aquele momento que tudo fecha, né? As empresas, óbvio, deram uma segurada nas verbas, mas a publicidade não deixou de existir. Então, a gente pode ver, por exemplo, quando teve o ápice da pandemia ali, que a gente teve o maior Big Brother, né, que lançou ali a Juliette como vencedora, as audiências estratosféricas, né, e a publicidade estava lá, e marcas pagando milhões. Então, assim,
mesmo em momentos de muita dificuldade, eu vejo que o mercado publicitário ele consegue ir se reinventando. Não vou dizer que não foi impactado pela pandemia, foi bastante, né? Mas eu digo, comparado a outras áreas, é um mercado muito ativo, muito aquecido. Então, o desafio é esse, é concorrência mesmo, é um mercado que se você quer entrar nele e crescer, você vai ter que lidar com muita gente, mas de qualquer forma, por outro lado, se você faz um bom trabalho e se dedica, você voa mesmo. As pessoas nunca param de comprar, né? Ah, com certeza. Conta pra gente como é um pouco do seu dia a dia enquanto head de planejamento, o que é que você faz assim na prática? Então, normalmente eu chego na agência, a gente já vai, eu reúno com o time, faço ali o levantamento do status de cada conta, né? Então a gente vai verificar quais são os jobs do dia. E ali a gente vai começar a listar e a fazer a distribuição desses jobs, né? Então, que vai desde um planejamento de uma campanha individual. Então, um exemplo, eu tenho agora, para Casas Bahia, a gente vai planejar a campanha de São João, né? Então, a gente precisa dar o start da campanha de São João, vamos começar a levantar o benchmark, vamos ver o que os concorrentes fizeram, vamos começar a ou fazer uma pesquisa própria ou encontrar pesquisas que falem sobre o comportamento do consumidor para essa data. Então, enfim, a gente começa um processo de coleta de informações, né, para diagnosticar o que a gente vai trazer nessa campanha. Ou pode ser alguma coisa até um pouco mais macro, por exemplo. A gente vai ter que fazer o calendário do segundo semestre de 2025. Então, precisamos aqui mapear tudo que vai, as oportunidades de calendário, quais são as datas sazonais, e ali começar a criar, obviamente, né? Cada cliente tem um nicho, e isso é muito parecido, eu estou aqui falando de grandes contas, como Casas Bahia e tal, mas isso é muito parecido até com uma construção de calendário para quem faz gestão de mídias sociais, por exemplo, né? Até para clientes menores, olhar para aquele calendário, identificar quais são as datas de oportunidade que você vai criar conteúdo. No caso aqui, nosso conteúdo é um pouco maior, porque eu estou falando de uma campanha, né? Mas é muito parecido nesse sentido, assim, de planejamento. Então, até para dizer para as pessoas que toda experiência que você vai colhendo durante o seu processo universitário, durante o seu estágio, durante ali, até entrando numa agência pequena, vai te preparando até para alcançar voos maiores. Olha que isso deixa a gente esperançosa, hein? Mas pode dedicando e colocando esforço aí, estudando e entendendo. Acho que o grande segredo aqui é você entender que a publicidade é uma coisa muito grande, o marketing é uma coisa muito grande. Então não adianta você querer. Obviamente que no ambiente universitário você vai estudar um pouco de tudo, porque você precisa entender a sua área como um todo. Mas eu acho que o grande segredo é você entender o que efetivamente você gosta dentro dessas áreas e se dedica, estuda, se profissionalize em cima disso, né? Faça aí cursos livres, busque estágio dentro dessas áreas. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Então, sigam esperançosos e dedicados. Pode deixar. A gente deu uma passadinha pelo seu LinkedIn e aí você se coloca lá como especialista em branded content. Agora eu queria entender um pouquinho melhor sobre branded content, né? O quanto você percebe que é uma área criativa? Você acha que vai para além disso? Qual é esse limite entre o criativo e o estratégico? Branded content, ele é efetivamente esse limite dos dois contextos aí, né? Ele não é só uma questão criativa, porque criatividade sem estratégia, ela pode dar certo, como pode dar muito errado, né? Porque ser totalmente criativo significa que você está partindo de uma ideia criativa. E essa ideia criativa vai da sua visão de mundo, de quem teve aquela ideia. Então, assim, sua visão de mundo pode ser muito legal ou pode ser muito errada, né? A parte estratégica é a parte em que vai te trazer um pouco mais de dados, um pouco mais de contexto para você guiar essa visão criativa, né? Então, digamos que o branded content, ele precisa, para ser mais efetivo e ter mais chances de dar certo, ele precisa ter essa união da mãozinha dada da criatividade, mas também com planejamento estratégico guiando essa criação, né? Para quem não sabe o que é branded content, é quando a marca faz alguma comunicação, uma ativação, né? Falando sobre algum asset da marca, né? Falando sobre algum
alguma coisa que a diferencie enquanto marca. Então, não necessariamente é uma campanha de venda direta. Eu não vou falar necessariamente sobre meu produto ou meu serviço. Eu vou falar sobre algo que reforce um pilar da minha marca, digamos assim. Então, por isso que é branded content, né? Um conteúdo de marca. E isso pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito nas mídias sociais, pode ser feito numa ativação macro. Um exemplo que eu trago é o Mercado Livre, né? Que é um grande varejista, um marketplace. Um dos assets que eles usam muito na comunicação, que é esse diferencial de marca do Mercado Livre, é a entrega rápida, né? Sabe que Mercado Livre hoje, além de um site, ele tem uma estrutura de logística espalhada pelo Brasil todo, né? E tem uma entrega realmente muito rápida, em muitos lugares até entrega no mesmo dia, enfim. Então, eles fizeram uma ativação de branded content super criativa durante um jogo de futebol. Não me lembro quem eram os times que estavam jogando, mas quando a bola saía, né, do campo, outra bola, aí tinha aquele placar nas laterais do estádio que estavam ali, né, com a marca do Mercado Livre, e colocava ali, olha, sua encomenda chegou, e a bola voltava rapidamente através daquele placar, como quem diz, né, eu estou entregando a bola muito rápido. Veja, eles não fizeram nenhuma comunicação de venda desse produto, né? Não tem aqui, compre uma bola, não era isso, né? Era para mostrar um asset da marca de como eu entrego rápido, né? Então, isso é muito latente, isso é branded content, né? Mas, gente, branded content pode ser feito não só nessas formas grandiosas, né? Que eu vou parar um jogo de futebol e tal. Pode ser feito, por exemplo, e aí entra muito o digital impactando muito o branded content. Por exemplo, quando eu faço uma ação com influenciador, né? Quando uma marca, por exemplo, vê um influenciador que às vezes fala muito sobre o nicho dela, fala com a audiência dela, e ele leva esse influenciador a falar alguma coisa da minha marca, mas sem necessariamente vender, sem aquela coisa do cupom, use o meu cupom, porque aí eu tô falando da venda direta, né? Então, potencializou muito. A gente vê muito as marcas contratando influs para fazer tipos de ação de branded content. Então, assim, é um mercado muito promissor, principalmente com esse advento do digital, né, que potencializou essa pulverização de inúmeros influencers, né, que tem essa possibilidade de fazer com que essa comunicação se multiplique de uma forma muito intensa, né? Então, é isso, criatividade e estratégia unidas, porque, né, se eu estou falando de construir um pilar da marca, eu estou falando que eu preciso entender muito claramente quais são esses pilares e como eu vou comunicar de uma forma criativa esse pilar para o público. Sim, com certeza. E Neto, como que é o processo criativo e de planejamento das campanhas que você lidera? Normalmente, a agência, ela tem uma estrutura bem de agência mesmo, que vocês estudam na universidade, né? Você tem ali os departamentos, então eu tenho o time de criação, eu tenho o time de atendimento, eu tenho o time de mídia, eu tenho o meu time que é o de planejamento, então cada área sabe muito bem o que precisa fazer. Então, por norma, o cliente, por exemplo, vamos pegar o exemplo, o cliente quer, a Casas Bahia quer me brifar para a campanha de São João. Então, eles vão fazer ou um documento ou uma reunião. Então, eu preciso fazer uma campanha que seja focada numa construção de marca, porque eu estou me posicionando no Norte e Nordeste, onde o São João é muito forte, mas, ao mesmo tempo, precisa ser uma campanha muito varejista, porque eu preciso gerar vendas durante o São João. Obviamente, é um varejista, então sempre a venda está muito no foco ali. E aí, a partir desse brief, ele vai me dar a verba, vai me dar o período que ele quer que essa campanha vai rodar. Então, vai me dar no brief essas informações básicas da campanha. A partir daí, o atendimento normalmente, é legal, até eu vou passar um pouquinho sobre essas áreas para quem está estudando, ou para quem não sabe como funciona numa agência, eu vou explicar um pouquinho como que isso roda durante todas as áreas, né? Aí normalmente o atendimento ele faz essa ponte entre o cliente e os times internos, né? Então o atendimento vai pegar esse briefing e vai começar a distribuir esse briefing e organizar essas funções junto com os times. Então, entendendo, aí vai fazer cronograma, prazos de entrega e tudo mais. Por norma, né, no cenário ideal,
O primeiro time a trabalhar no briefing é o time de planejamento. Porque é a gente que vai levantar todos os estudos. Então eu vou ver assim, o que o cliente já fez nos outros anos de São João? O que os concorrentes já fizeram no São João? Quais vão ser os diferenciais competitivos dessa campanha? Eu tenho promoções boas, não tenho? Então, gente, aquilo que vocês estudam na faculdade. A gente vai fazer análise SWOT, a gente vai estudar pesquisa sobre São João, a gente vai estudar comportamento do consumidor do São João. E a partir de tudo isso, eu recolho esse tanto de informação. E aí a parte do trabalho do planejamento estratégico é moldar essas informações para extrair um direcional estratégico. Então, eu vou dar um direcional estratégico e aí eu vou marcar com o time de criação, boto toda a criação lá sentada e vou explicar. Então, é isso, os dados mostram isso, o consumidor quer isso, a marca tem isso para oferecer, portanto, nosso direcional é esse aqui de São João. E aí eu vou brifá-los. Então eu vou dizer, precisa ser uma campanha emocional ou não, ela é uma campanha alegre, precisa trazer esses elementos visuais, então, enfim, tudo que eu puder brifar a criação, porque eles vão construir todo o visual e a construção mesmo da própria campanha, das ideias da campanha, eles vão montar o time de criação, os redatores, os DA. E a partir dali, quando eles criam esse visual da campanha, entram também os outros times na jogada. Então, a mídia vai fazer a estratégia de veiculação de mídia, o time de digital vai fazer a estratégia de digital, que vai ser tanto para as mídias sociais, os influenciadores, a mídia de conversão. Então, o que eu vou gastar de mídia ali com o Meta, com o Google, enfim. O que mais que tem no processo aí? As mídias, eu acho que é isso. Depois, com isso tudo pronto, né, envelopado, o atendimento vai agendar com o cliente e aí a agência vai apresentar todo o conceito e a parte visual para o cliente. Então, basicamente, é assim que funciona uma rotina ali, nosso dia a dia na agência, quando se trata de lançar uma campanha. Perfeito, meio que uma área integra a outra, né? Total, se não integrar, fica capenga, coisa... É que nem trabalho da faculdade, cada um vai juntando... Exatamente. Então, assim, tem muito essa coisa. Se não tiver uma sinergia entre os times e as coisas não fluírem bem, fica igual aquele trabalho de faculdade que cada um fez, juntou, e o trabalho, você quando vai apresentar, você sente que o trabalho não ficou unido, parece que cada um fez ali e depois não teve uma linha de racional que respondeu a tudo, sabe? Então é isso, também funciona assim no mercado. Por isso que eu falo, gente, literalmente faculdade é uma escola, tá? Então não achem que vocês estão aí estudando e que isso é tempo perdido, que é literalmente um estágio para o mercado, tá? Sim. Neto, você pode contar um pouquinho sobre a última campanha qual você liderou, que te brilhou os olhos? Não precisa ser a última que você fez, mas alguma assim que você gostou bastante do resultado. A gente está planejando, aliás, já está planejado, né, o Dia das Mães desse ano, de 2025, para Casas Bahia, mas a do ano passado foi muito legal, assim, porque foi uma campanha, tem um desafio do varejo, que o varejo ele é muito rápido, né, ao contrário, por exemplo, um banco às vezes vai fazer 2, 3 campanhas por ano, campanhas grandes, né, que eu estou dizendo. Isso a gente faz às vezes em 1 mês, 2 meses, sabe, então é um timing de velocidade do varejo, é muito diferente de outras áreas, assim. E o ano passado a gente fez uma campanha de Dia das Mães muito legal, que envolveu, eu falo em termos de planejamento, envolveu muitos processos do planejamento que às vezes a gente não faz em todas as campanhas. Então eu gosto muito de contar essa especificamente, porque é o seguinte, a gente tinha feito vários estudos sobre o que as mães querem, como que é uma campanha das mães, o que ia vender mais e não sei o quê. E a gente percebeu que a maioria estava se notando muito um crescimento de vendas de produtos como celular, por exemplo, viagens, né? E, ao mesmo tempo, quando você fala para as pessoas, o que você vai dar para sua mãe? Aí é aquela assim, é uma lembrancinha, vou comprar uma lembrancinha, ou então uma coisa para casa, sabe? Vou comprar uma geladeira, vou comprar um fogão, sabe? Que não é necessariamente um presente para a mãe, é um presente para casa. E aí a gente fez uma análise e a gente partiu de uma big idea, assim. Será que as mães realmente estão felizes com o que elas estão ganhando de aniversário? Não, de aniversário, de Dia das Mães. Será que elas realmente estão satisfeitas com o que os filhos, os companheiros estão dando de presente? E aí a gente começou a se questionar. Será que as mães não gostariam de pedir
o que elas gostariam de ganhar, né? Tipo, literalmente falar assim, eu quero isso de presente de Dia das Mães. E só que levantou o questionamento. As mães têm coragem, né, de pedir, porque tem sempre aquela coisa assim, qualquer coisa serve, um abraço serve, né? Então, tinha muito essa dúvida. E aí a gente foi validar essa questão fazendo uma pesquisa de mercado mesmo. Então, contratamos um instituto de pesquisa, a gente fez um formulário, né? E eles fizeram uma pesquisa quantitativa. Então, entrevistaram lá 1.000 mães em todo o Brasil para perguntar para elas quais eram as opiniões dela nesse sentido, se elas gostariam de pedir, se elas teriam coragem, se os filhos acertam, se os filhos erram e tal. E aí foi surpreendente, assim, eu não lembro os números ao certo, tá, gente? Mas era alguma coisa do tipo, 80 e tantos % das mães diziam que os filhos e os companheiros nunca acertavam no presente, que elas sempre ganhavam alguma coisa que elas não queriam ou não precisavam. 80 e não sei quantos % diziam que sim, que elas adorariam pedir. E aí a gente também foi para as ruas para fazer uma pesquisa qualitativa. Aí a gente pegou uma equipe de filmagem, né? Fomos entrevistar, pegava perfis de mães na rua e perguntava literalmente, olha, seu filho acerta? E começamos a coletar histórias muito legais, assim, nossa, meu filho me deu um air fryer, e aí eu já tinha air fryer, sabe? Então, assim, é esse nível. Então, o que eu vou fazer com 2 air fryers em casa? A outra, ele me deu um perfume com cheiro horroroso, que eu detestei, aí você fica com aquilo, você vai lá, obrigado, né? Não precisava. A outra, assim, não aguento mais ganhar não sei o quezinho pra casa, eu queria uma viagem. Então, a gente meio que foi validando. Por quê? Porque a big idea da nossa campanha era uma campanha de empoderamento da mãe. A gente queria fazer uma campanha onde as mães fossem o centro, não aquela campanha emocional da mãe, representa aquela que faz até uma locução emotiva de a sua mãe é o seu pilar, sabe? A gente queria meio que fugir desse clichê do emocional e ir para uma campanha animada, alegre, empoderada das mães. E quando a gente validou isso na pesquisa, né, esse Big Idea foi validado, e aí a equipe de criação pegou esse direcional, todo esse direcional que o time de planejamento deu para eles. Cara, fizeram uma campanha super divertida, com uma banda formada por mães, e aí de todas as idades, todos os tipos, sei lá, umas 5 mães diferentes, e aí a gente contratou o direito daquela música Lapada dela, exótico, né? Mas obviamente que era uma paródia. Eu não lembro a letra ao certo para cantar, mas depois eu mando para vocês colocam aí na edição. Mas a campanha ficou muito legal, que era essas mães, e aí a Casas Bahia tem uma frase, né? Dedicação total a você. E aí a campanha chamava Mãe Dedica. E aí dizia, para quem sempre dedicou a você, agora ela dedica, né? Ela vai se dedicar. Então ela dedica no sentido de dar uma dica. E aí era muito engraçado. A campanha ficou super divertida com a música, as mães cantando, dando dicas do que ela queria, né? Que o celular tá com a tela quebrada, que a escova secadora dela, que ela gostaria de ter. Então, assim, ficou muito legal. Foi uma campanha que eu acho que o resultado criativo foi muito, e é aquilo que a gente estava falando, o criativo respondeu muito a todo o planejamento estratégico que foi feito. Poderia ter sido mais uma campanha de mães comum, de tipo, valorize a sua mãe, geladeira não sei o quê, né? Tipo, não ia além disso. Então foi isso, assim, eu acho que foi muito marcante. Parece divertido pra caramba. Parece ter sido algo divertido de fazer, né? Que Foi não também, ficou cansativo e tal. Isso é muito legal. Agora, assim, você comentando, né, que todas essas campanhas, elas são multiplataforma, elas passam por diferentes redes sociais, TV, rádio e tal. Trazendo um pouquinho pra área das redes sociais, a gente vem percebendo que tem uma crescente enorme e é uma coisa que só vai crescer cada vez mais. Então, você percebe, enquanto planejador, né? Você percebe uma mudança no comportamento do consumidor devido a isso, que esse aumento mesmo de uso das redes sociais, daí acaba trazendo um aumento de propagandas e publicidade nas redes sociais, porque é onde o público tá. Você acha que mudou a forma de consumir, esse comportamento mesmo do consumidor? Não, total, né? A internet, ela trouxe um empoderamento pro consumidor, né? Esse consumer centric, que eu acho que hoje em dia nenhuma campanha sai sem pensar
acho que nenhum estrategista, nenhuma agência que lança uma campanha sem pensar no nos possíveis cenários de quando ela cair na mão dos consumidores, né? Então, as pessoas ganharam voz, o empoderamento em termos de opinião, em termos de busca de informação, em termos de crítica, em termos de também de levantar uma marca quando eles gostam. Então, assim, o consumidor efetivamente fez com que as agências precisem colocar uma camada a mais de análise de planejamento, né? Não adianta, e inclusive muitas agências hoje têm um time de BI, um time de monitoramento, de um time que vai fazer toda uma análise de dados de social, de literalmente ouvir, né, o que a gente chama de social listening, né, que é escutar o social, escutar o que as pessoas estão falando nas mídias sociais, justamente por conta disso, porque o consumidor está muito empoderado, né? Então eles têm as opiniões e essas opiniões, inclusive, influenciam muitas vezes no planejamento estratégico das campanhas. Então, sim, é indiscutível você. Inclusive, muitas vezes os próprios consumidores acabam ditando comportamentos, né? Por exemplo, as trends das mídias sociais. Olha como as marcas se apropriam de trends. A trend não nasce por uma marca normalmente, né? A trend nasce da audiência, do público. Então, olha como hoje as marcas vêm buscar na audiência um conteúdo produzido pelo público, né? Então, enfim, isso mostra essa descentralização, né? E como as marcas hoje falam muito de frente a frente com o consumidor e precisam se adaptar a essa nova realidade. Sim, sim. A ascensão das redes sociais transformou completamente a forma de como as marcas se comunicam. A gente tem o exemplo da Duolingo, né? E como isso impactou o trabalho das agências e as estratégias que vocês desenvolvem? Pois é, a Duolingo, por exemplo, né, o Duolingo, Netflix, a Lu da Magalu e uma infinidade de marcas, né? Isso são exemplos claros de uma tentativa de humanização da marca, né? A marca, como eu falei, ela fala tão de um a um para o consumidor que em vários momentos há uma necessidade de personificar essa marca, né? E essa personificação pode ser feita numa forma de uma figura humanoide, como a Lu, pode ser numa figura de animalzinho, como o Duolingo, né? Que é um passarinho, pode ser numa figura só pelo tom de voz e da marca, né? Pela personificação da marca enquanto seu tom de voz, enquanto sua resposta, como por exemplo a Netflix, a Prefeitura de Salvador, você percebe que não tem aquela persona, né? Ali, aquela personagem, né? E isso já é uma demonstração clara de como as marcas e as agências precisam trazer, de certo modo, essa personificação para a comunicação, para literalmente falar de um para um, né? Porque a marca é muito institucional zona. Então, são exemplos de estratégias das marcas se posicionando de uma forma mais humana, mais próxima, digamos assim, com o consumidor final, falando de um para um mesmo nas mídias sociais, e acaba que isso às vezes vai ficando tão grande que ganha uma proporção muito maior. Então, o Duolingo está ali nas mídias sociais, a própria Lu, por exemplo, ela aparece nas campanhas, então ela não é mais só uma figura, ela está num 360 de comunicação da marca, né? Enfim, isso é desafiador, né? As marcas conseguirem personificar. Neto, eu não sei se você chegou a ver a polêmica que tá tendo recentemente com a marca Salon Online de cabelo. Mas só para contexto, assim, para o pessoal também que tá ouvindo, explicar. Tem uma influenciadora chamada Maju, e ela sempre postou muitos conteúdos usando os produtos da Salon Online. Eu acho que ela tinha muita vontade de ser parceira da marca. E quando a gente fala desse tom de voz que a marca usa nas redes sociais, né? Por exemplo, o Duolingo usa de uma forma super irônica. E às vezes eu acho que as marcas tentam usar isso, mas elas não sabem como adaptar para o público certo. Aí o que aconteceu? A Maju, ela postou uma story marcando a Salon Online e a marca respondeu: amiga, você está igual um cachorro na frente da padaria, olhando o frango girar e só sentindo o cheiro. Esse foi o posicionamento que a marca fez para ela, respondeu a story dela, né? E aí a influenciadora depois postou isso nas redes sociais, e aí a marca teve que fazer um pronunciamento. Enfim, uma coisa assim. Mas eu queria a sua opinião disso, de como que as marcas hoje em dia estão tentando se adaptar para uma linguagem mais divertida, mas às vezes elas não sabem como falar isso diretamente com o público delas, sabe? Elas tentam ultrapassar uma barreira que, assim, amor, não funciona com você, funciona com o Duolingo, sabe?
Isso é falta de estratégia, né? Porque, assim, veja, tem coisas que são construídas, né? É igual amizade, né? Eu não vou chegar para uma pessoa que eu acabei de conhecer, que eu conheci há pouco tempo, e já sentir que eu sou super íntimo dela, eu começar a puxar alguns assuntos ou tratá-la dela de algumas formas. Gente, é a mesma coisa nessa construção da brand persona, né? Não é porque você tomou uma decisão que eu vou ser engraçadona, que eu vou ser irônica, que você vai começar a tratar isso de uma forma. A gente está falando de uma construção, né? A marca, né, precisa entender o momento de construção da marca, de awareness. Aí sim, o momento mais de meio de funil de relacionamento, onde ela começa a se permitir aplicar um pouco mais essa persona nas pessoas que ela já tem um relacionamento mais construído, mais sólido, né? Então, isso claramente um erro, você nem só de estratégia, mas também um erro de execução, né? Porque, cara, eu acho que mesmo a Netflix, por exemplo, que é super ácida, ela é um ácida que ela fala de entretenimento, né? Enfim, é uma construção dela, que é que você falou. Não é porque funcionou para uma marca que vai funcionar para mim, é porque a marca vem construindo isso há muito tempo. E de repente eu acho que tomei a decisão e de repente eu começo a tratar todo mundo com acidez, com não sei o que lá, o tiro sai pela culatra. Esse exemplo que você deu aí eu não conhecia, mas é um exemplo claro, né, da marca ter que fazer um pedido de desculpa. Por quê? Porque foi uma estratégia mal feita, sem um posicionamento realmente estudado, pensado, né? Simplesmente, olha que estratégia legal que a Duolingo e a Netflix faz, vamos fazer igual, né? E não é assim que funciona, porque não foi construída, né? É muito doido, porque a gente vê essa construção há muito tempo mesmo, quando pensa em alguns anos atrás. Que quando a Netflix, por exemplo, né, que foi meio pioneira nisso, respondia o pessoal no Instagram um pouco mais irônico, um pouco mais sarcástico, assim. Era novidade. Era novidade e virava grandes coisas, né, nesse mundo de internet, né? Aquelas páginas de fofoca noticiavam uma resposta que a Netflix deu de tão uau, que novidade que é. E hoje em dia passa batido e, tipo, tanto faz. É só a Netflix, sendo a Netflix mesmo. Eu acho que tem um limite, sabe? Porque, assim, a Netflix tem algumas coisas que são também o peso da mensagem, né? Então, assim, uma coisa é a Netflix ser ácida, tipo, Netflix, para de colocar essa série porque eu não consigo sair de casa. Ela fala, eu só coloco lá, quem fica gastando horas e horas é você. Então, assim, é uma acidez, mas tem um equilíbrio, sabe? Eu acho que essa analogia foi muito, muito destemperada, sabe? Falar que você tá igual um cachorro olhando. É uma comparação, ninguém quer ser comparado, mesmo que seja uma metáfora, né? Ninguém quer ser comparado com um animal, ninguém quer ser comparado. Então, eu acho que também não é nem só um erro de estratégia, é um erro de peso, de achar que ser ácido ou ser irônico precisa ser ofensivo, sabe? Então, aí nesse case que vocês estão fazendo, eu acho que tem muitas camadas de erros, digamos assim. Pois é, vamos esperar agora os próximos passos, né? Como será que eles vão replanejar aí essa estratégia deles? Pelo menos pediram desculpa, né? Então já é um passo, porque tem muita marca que erra e finge que nunca aconteceu. Sim. Eles pediram desculpa e depois divulgaram o programa de influenciadores deles. Chamaram ela pra participar? Amigas chamaram e ela falou assim, tipo assim, a mulher da sala online ligou pra ela e aí ela falou assim, eu vou dar um tempinho pra você pensar. Aí a menina, ela postou um TikTok falando assim, eu não vou pensar nada, não sei o que. Eu também não acho que ia querer, não. Agora, Neto, olhando mais pro futuro, quais tendências você acredita que vão mudar o mercado publicitário assim nos próximos 2, 3 anos? Cara, tendência, principalmente com digital, é uma coisa muito doida, né? Porque todo dia nasce tendências novas, as trends do momento, mas acaba que é muito doido, né, gente? Que é uma coisa que aconteceu ontem, todo mundo usa, 2 dias depois tá velho, azedou como leite, né? Em vez de envelhecer como vinho, azeda como leite, porque é muito rápido, né? A gente pode até falar, cara, teve a trend agora de usar a ferramenta do ChatGPT para fazer aquele estilo do desenho. E aí todo mundo fez o estilo de desenho, desde as pessoas até as marcas. Aí no dia seguinte já teve fazer o bonequinho dentro da caixinha, como se você fosse um bonequinho, né? Dentro de uma caixinha ali 3D, né? Pra você
vê que é uma coisa que acontece, essas trends de um dia para o outro. Então, a gente nem pode se fiar muito no que surge de tendências, assim, de social, porque é uma coisa assim, surfa rápido, mas entenda que amanhã já perdeu o time. O que eu vejo dentro desse contexto de uma tendência macro para os próximos anos, que eu acho que a gente vai começar a ver isso acontecendo muito forte, assim. Dentro desse, às vezes as coisas que é tendência, eu acho que ela é um processo de evolução, né? A gente falou aqui agora há pouco sobre essa humanização das marcas, né? Começou lá com tom de voz, essas figuras, as brand personas ali e tudo mais. Eu acho que a gente já está caminhando para as grandes marcas, para um movimento novo para as grandes marcas, que talvez não seja tão novo para as marcas pequenas. Que, exemplo, a Júlia vai virar empreendedora, ela vai fazer, sei lá, ela vai abrir uma confeitaria e ela vai começar a fazer bolos e doces, não sei o que lá. É muito comum essas figuras empreendedoras, a própria dona, a própria empreendedora com um negócio pequeno ali, essa figura, elas dão a cara, né, pela marca, ela usa as redes sociais, ela mesmo vira aquela figura, né? Vira a Luda, a Magalu do próprio empreendimento. É muito mais fácil, muito normal isso acontecer. Para grandes marcas, a gente viu um primeiro movimento dessa humanização, como a gente falou da Lu, da Netflix, da Duolingo e tantas outras ali, a Toddy com a vaquinha deles, né? A própria Casas Bahia, que tinha um baianinho que virou CB, né? Que, enfim... Só que agora eu estou vendo um movimento acontecer, as grandes marcas quase meio que copiando a estratégia dos pequenos negócios, que estão se contratando hoje times específicos, que a gente chama de CMs proprietários, né, o Community Managers proprietários, que são pessoas que vão produzir conteúdos constantemente para essas marcas. Então, se você entrar no Instagram da Casas Bahia, você vai ver lá, tem os garotos propaganda de campanha, tem a Bia do Brasil, atualmente a gente está com uma campanha com o Evaristo Costa. Mas, para além dessas figuras de campanha, tem pessoas que, no caso da Casas Bahia, são vendedores de loja mesmo, assim. Os vendedores de loja são contratados para produzirem conteúdos. Então, é um passo além dessa humanização, né? Como se eu estivesse pegando aquela mesma lógica do pequeno empreendedor que ele mesmo dá a cara, e eu estou fazendo os grandes terem pessoas que também dão a cara. Americanas faz isso, tem lá o time todo, tem o Davi, eu não sei se é Davi Lopes, um rapaz que, se você entrar no Instagram da Americanas, é ele de ponta a ponta, assim, né? Então, essa personificação não vem mais numa figura como a Magalu, né? Que é essa bonequinho da marca, né? Literalmente uma pessoa. A Havan faz muito isso. Então, gente, eu tô falando de exemplos varejistas, porque é meu nicho, né? Onde a gente faz muito estudo de mercado. Então, a Havan faz muito isso. Tem lá o time que aí não são vendedores, mas é um time de uma galerinha bem jovem, assim, que vai lá e produz conteúdo das campanhas, produz conteúdo dentro de loja o tempo inteiro. Deixa eu ver quem mais que faz isso muito bem. Enfim, então, esse é um movimento que tem surgido muito dessa tentativa de personificação. E eu acho que uma tendência que está surgindo muito forte agora e que vai estourar muito nos próximos anos é também essa personificação vindo através dos CEOs das empresas, né? Isso já acontece de uma forma muito clara com alguns exemplos bem clássicos, como o Luciano Heng, né? Que é o velho da Havan, e aqui eu não estou chamando ele de velho da Havan, porque ele se apropriou desse nome. Se você entrar nas mídias sociais, ele mesmo se chama de velho da Havan. Então, o Luciano Heng, você percebe, assim, ele tá ali como essa figura, junto com os CMs proprietários que eu comentei, do time dele lá que produz conteúdo, ele também tá lá dentro produzindo conteúdo. Então, é um CEO dando a cara. Outro exemplo disso, o João Abid, né, da CIMED. Cara, o cara dá a cara total. E aí, não só nas mídias sociais, nas campanhas, nos programas que ele patrocina, como, sei lá, o Domingão do Luciano Huck, ele tá lá dando a cara. Já fez participação em novela, de merchandising e tudo mais. Então, assim, na Casas Bahia a gente está implementando isso também, né? O nosso atual CEO da Casa, nosso, né? Do meu cliente, atual CEO da Casas Bahia, que é o Renato Franklin, cara, o cara é super desenvolto, assim, cara, é um cara que está encabeçando uma super estratégia de negócio, e a gente usa ele, e ele tem um tom bem varejista, ele é animado, ele puxa para cima, sabe? Aquele cara bem animado. Então a gente usa isso. Então, se você entrar lá, você vai ver ele dando a cara em campanha, ele dando a cara em conteúdo das redes sociais, ele conversa com um time de vendas, enfim, né? Então, eu acho que pode ser uma tendência a ficar de olho aí nos próximos anos, esses
CEOs que estão personificando a marca e essas marcas trazendo seus CMs proprietários para as estratégias de social. Acho que pode ser uma coisa interessante a botar uma lupinha aí para analisar. Muito bom. E Neto, se você conhecesse o mercado como você conhece hoje, você ainda escolheria essa profissão? Total. Assim, a gente sempre se questiona quando está na faculdade, né? Eu, originalmente, eu sou de jornalismo, né? De formação como jornalismo. Só que sempre foi uma coisa que me inquietou muito e talvez inquiete muito de vocês, assim, né? O fato de hoje, principalmente com o digital, as áreas se mesclaram muito. Claro que você tem alguns limiares, né? Então, por exemplo, um publicitário talvez não vai escrever um texto jornalístico tão bem quanto o aluno que estudou jornalismo. Você tem algumas matérias ali que são mais específicas para cada uma das áreas. Mas, de modo geral, vocês têm muita coisa em comum. Acho que a comunicação, ela acabou ficando muito mesclada dentro de todas as áreas. Então, por exemplo, no meu time hoje, um dos rapazes do meu time é formado em relações públicas, né? Eu não sou formado em PP, eu sou formado em jornalismo, mas fiz minha especialização em marketing e sempre estudei planejamento estratégico. Hoje eu estou numa agência de publicidade. Então, eu não escolheria outra área que não fosse a comunicação. Claro que hoje eu sou um cara polivalente dentro da comunicação, por ter uma formação em jornalismo, eu posso trabalhar num jornal, eu posso trabalhar numa empresa de mídia e tudo mais, mas eu gosto muito da comunicação estratégica. E comunicação estratégica, gente, estão para todas as áreas da comunicação. E essa é meu pilarzinho aí, sabe? Essa comunicação estratégica é meu foco. Não sei se eu escolheria outra coisa, sabe? Nunca tive grandes sonhos de falar quero ser médico ou advogado, sabe? Eu sempre quis ser da comunicação e conhecendo o mercado, entendendo que é um mercado que tem um potencial muito grande. Eu estou construindo, né? Estou em São Paulo, vai fazer quase 2 anos, então estou construindo a minha carreira, ainda está muito recente aqui, já alcancei grandes coisas, então é muito motivador. Então espero que isso também espelhe vocês aí, que saírem da faculdade e se entenderem que existe um mercado muito ativo para se trabalhar e crescer e fazer história. Pra gente que teve a oportunidade de ser, né, suas alunas, de aprender com você, realmente você tá no lugar certo, na área certa. Parece que você não escolheu a comunicação que te escolheu. Agora, obrigado. Vem cá, qual conselho você daria para alguém que quer trabalhar com essa área, quer trabalhar com branded content, com planejamento estratégico e com, né, grandes marcas crescer assim como você cresceu? Cara, de novo, assim, eu acho que o maior segredo de tudo independente se é nas áreas que eu atuo, em outras áreas da publicidade ou da comunicação, gente, o segredo eu estava até tendo uma conversa com uma certa pessoa bem recente sobre isso. Sobre hard skill e soft skill, sabe? O hard skill é aquilo que você aprende, é aquele aprendizado que vem de fora para dentro, né? Então, é a dedicação que você tem em termos do que você estuda, da capacidade técnica que você aprende. Isso é o hard skill. Então, vocês estão estudando publicidade, vocês estão estudando marketing, vocês estão estudando jornalismo, que seja, né? Qualquer área da comunicação que vocês estejam estudando, você está estudando um hard skill, né? E isso faz diferença, o hard skill. Mas eu acho que uma coisa muito legal, e fica a dica para todo mundo, assim, gente, entenda que um bom profissional também é feito de soft skills. O que são soft skills? Aquilo que você trabalha de dentro para fora, né? Então, assim, a sua motivação naquilo que você quer, a sua capacidade de lidar com pessoas, porque principalmente na área de comunicação, gente, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Dentro da estrutura de agência, você está o tempo inteiro interagindo com outros departamentos e literalmente com outras pessoas. Sua capacidade de resolver problema, né? Aquela coisa de tipo, fiz minha parte. A gente vê muito isso no ambiente universitário, né? Quando vai fazer trabalho em grupo, sempre tem aquele que é o coordenador do trabalho, né? O outro tá lá e entrega uma coisa, muitas vezes entrega uma coisa meia boca. Quem nunca viveu isso, né? Do colega entregou um trabalho bem porco, bem mal feito, e você, num senso de responsabilidade daquilo que você quer entregar, você acaba refazendo tudo que o colega fez, tendo um trabalho em dobro, e às vezes em triplicado, porque você também acaba coordenando tudo isso, né? Mas entenda,
não é sobre o outro, é sobre você, é sobre o que você quer para você. Gente, é o que eu tô falando, isso é o espelho do mercado. No mercado você vai ter também. Então, quem tem essa capacidade de resolução de problema, de um olhar macro para tudo, de esses soft skills mesmo, eu acho que isso faz uma diferença danada, sabe? Então, olhem para isso, de verdade. Olhem para além do que você estuda, do que é o hard skill, sabe? Então, onde você quer estar, o que você quer fazer para chegar lá, né? O que quer fazer não é nenhum sentido de passar a perna em ninguém, mas o que você quer fazer de diferencial para você mesmo, para sua carreira. E isso faz uma diferença danada. As oportunidades estão aí, é só mesmo saber como aproveitá-las. Caramba, Neto, muito obrigada. Esse foi um papo muito engrandecedor. E para quem tá ouvindo você hoje, onde é que eles te encontram com essa rede social? Me segue lá, pode ser no Instagram, né? Que mesmo saindo da faculdade, o tempo inteiro eu tô interagindo com minha ex-galerinha, meus ex-alunos, né? Que serão sempre minha galerinha. E muito feliz que cada vez mais que vai passando o tempo, tá todo mundo se formando. E eu já falei, gente, tô muito feliz que o dia que eu precisar de alguma coisa do mercado, o que não vai faltar é profissional do mercado que já passou na minha mão ali. Então, das áreas, todas as áreas. Vou numa agência de mídia, vai ter ex-aluno meu dominando o mercado, vou numa agência de publicidade, vai ter ex-aluno meu. Ontem mesmo eu tava no evento do TikTok, cara, tava lá o menino que era meu ex-aluno de bolinha, sabe? De, sei lá, 2018. Ele me viu professor e veio me dar um abraço. Então, assim, muito feliz de saber que vocês estão aí e que estão nas minhas redes sociais, então pode me seguir, quem ainda não me segue, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, tá lá no Instagram. Quem quiser também, de uma forma um pouco mais profissional, trocar ideias, eu publico muito conteúdo sobre tendências de mercado. Pode me seguir no LinkedIn também, que eu produzo muita coisa lá, muita coisa legal. Aí pode procurar pelo meu nome, Antônio Neto, Neto com 2 T's também. E, sei lá, e tem o Papo Biz, né, que é meu podcast, que eu amo, que eu produzo conteúdos aí, tento produzir com alguma regularidade, pelo menos um episódio por semana. Papo Biz, você pode achar em todas as plataformas digitais de Spotify, a YouTube Music, a Deezer, a Apple Music, estão em todas. Pode procurar Papo Biz, Biz de business, né? BIZZ, uma abreviação. Então, ouça, comente, manda o que achou, pode sugerir ideias de episódios também e a gente troca todas essas ideias. É isso, pessoal. Vão escutar o Papo Bi, seguir Neto nas redes sociais e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, minha gente!